Angola, boa noite. Vamos conhecer os assuntos desta edição. Está superada a carência de vacinas para as crianças. Já há disponibilidade em Luanda para todas as idades. Desmanteladas no Kazenga 3 sucatas que atuavam mesmo com a proibição de atividade. As casas de peso de metais flagradas desmanchavam carros. Dólar registra ligeira baixa no mercado e, apesar disso, continua de ser difícil ser comprado. Lubito em festa, 111 anos celebrados com a preocupação de melhorias no saneamento básico e na vida das populações. A situação na Venezuela está ainda mais complicada. A oposição convocou manifestações para este fim de semana. Não perca a análise detalhada. O preço da moeda estrangeira no mercado informal registra baixas. Vamos acompanhar o Girassol Jornal, que começa agora. Renovados votos de boa noite, Angola. Vamos começar com o preço da moeda estrangeira no mercado informal, que tem caído nos últimos dias, com o dólar e o euro sendo vendidos mais baixos se comparados com a semana anterior. Segundo fontes que falaram a nossa reportagem, o dólar teve, no caso, uma redução de 5.000 kwanzas, enquanto que o euro reduziu 3.000 kwanzas. O preço das divisas no mercado informal tem mudado diariamente. Quem deseja comprar dólar ou euro pode encontrá-los mais baratos do que na semana passada. O euro, nesse exato momento, está 125.000 kwanza. Isso estamos a dizer nós a comprar. Se for nós a vender, o euro está 126.000 kwanzas. O dólar está 113.000 kwanzas. Segundo uma fonte anônima, o valor de compra do dólar caiu cerca de 5.000 kwanzas e do euro 3.000 kwanzas. A tendência do dólar é baixar. O limite que o dólar chegou até que o nosso mercado, a vez passada, foi até 117.000 kwanzas. Portanto, chegou até aí, voltou a descer até 112.000 kwanzas. O limite do euro, a vez passada, tinha chegado até 128.000 kwanzas. Portanto, desceu até 125.000 kwanzas nesse exato momento. O economista Daniel Tendo explica que a redução observada no mercado informal se deve às variações constantes que não ocorrem no mercado formal. Em termos gerais, não se verificam grandes transformações do ponto de vista da política cambial, porque se olharmos a comercialização nos mercados formais, essencialmente no BNA e nos demais bancos comerciais, não há verificações. Por exemplo, o BNA nesta altura fixa para cada $1 886 kwanzas, para cada €1 973 kwanzas, ou seja, não há variações substanciais. O especialista acredita que, considerando o histórico econômico, dois fatores influenciam o preço das divisas em ambos os mercados. Sempre que há uma verificação de injeções acima de 200, 300 milhões de dólares, verifica-se de forma momentânea uma certa redução do preço do preço tanto do dólar como do euro. Por outro lado, quando há altas em termos de comercialização do petróleo, também verifica-se uma ligeira redução. Quer dizer que o mercado, tanto formal como informal, reage positivamente diante deste tipo de ações. Para Tendo, essas variações no mercado informal são temporárias e podem mudar rapidamente, o que pode prejudicar o consumidor final. No programa desta sexta-feira, Visão de Ismael Mateus, o analista falou da nova divisão político-administrativa do país. Ismael Mateus disse que, com a criação de novos municípios e províncias, poderão haver mudanças nas autarquias.
Durante o programa Visão de Ismael Mateus, transmitido na Rede Girassol, o professor e analista discutiu as implicações da nova divisão político-administrativa de Angola, que aumentou o número de províncias de 18 para 21, com a criação das províncias de Icole e Bengo, Cuando e Mochico-Leste. Ismael Mateus alertou para o curto prazo que o governo tem para implementar mudanças, já que 2025 está a apenas 4 meses de distância. Nós vamos precisar de 324 administradores adjuntos. É muita fruta. Não é? Preparar administradores adjuntos, preparar administradores municipais, para que estejam em condições de gerir o território, de gerir finanças, e chegar ao nível dos outros administradores. Portanto, isso requer uma máquina que eu tenho dúvidas que o governo tenha pronta em tão pouco tempo. 162 comandos municipais da polícia. Sim, porque a polícia tem comandos municipais. Logo, se vamos criar 172 novos municípios, temos que subir para 102 novos comandos. Coloca-se outra vez o problema, porque para ser comandante municipal tem que ter determinada patente, tem que ter determinada formação, e tenho dúvidas que os comandantes das quadras hoje das comunas, e muitas delas não têm, não é, possam ser promovidos imediatamente para comandantes municipais. O analista também ressaltou as implicações dessa nova divisão para os cidadãos, com uma mudança do local de nascimento de pessoas que agora pertencem a novas províncias. Quem nasceu Cazombo era do Mochico e agora vai ser natural do Mochico-Leste. E, portanto, tem que alterar no bilhete essa. Quem nasceu aqui mesmo, Bom Jesus, era natural da província de Luanda, agora passa a ser de Icole e Bengo. Portanto, é todo um processo, para além da questão do registro predial, não é? Para além de um conjunto de coisas que vamos precisar de ter conservatórias. Ismael Mateus também alertou para novos desafios em áreas como a lei eleitoral, uma vez que as novas fronteiras administrativas podem impactar a composição dos eleitorados e a distribuição de representantes. O nosso círculo provincial prevê, não é, que cada província tem 5 deputados. 3 novas províncias, portanto, vamos ter que aumentar o número de deputados, pelo menos no círculo provincial. Mas mais do que isso, se nós estamos a aumentar o círculo nacional também, porque aumentamos 3 províncias, vamos ter menos pessoas para eleger um deputado. Ou seja, nós precisávamos de 1000 pessoas, por exemplo, para eleger um deputado. Agora, com mais províncias, vamos precisar de 900 pessoas, 900 votos, para eleger um deputado. Portanto, vai ter também implicação na lei eleitoral. Ainda no programa, Ismael Mateus apontou que os partidos políticos precisam chegar a um consenso sobre a viabilidade de realizar eleições autárquicas em todos os 326 municípios. O país, em janeiro, terá 326 municípios. Vamos fazer eleições autárquicas em 326 ou vamos fazer em alguns municípios definidos pelos partidos políticos? Essa é que é a questão objetiva. Não é? E é a isso que os partidos têm que responder. E se os partidos continuarem a não se entender isso, dificilmente teremos eleições autárquicas nos próximos tempos. A nova divisão político-administrativa de Angola e a perspectiva das eleições autárquicas em 2027 são temas que têm gerado debates intensos no país, especialmente à medida que se aproxima o prazo para a implementação dessas transformações. Uma operação levada a cabo no Kazenga flagrou 3 casas de pesa que, de forma ilegal, desmanchavam viaturas. A operação é da Comissão de Proteção de Bens Públicos. 2 caminhões contentorizados de 40 e 20 pés, respectivamente, 2 rolos de redes metálicas, 5 holofotes, 9 balanças de materiais ferrosos, uma porta de elevador foram alguns meios apreendidos nesta quinta-feira durante uma operação realizada pela Administração Municipal do Kazenga no âmbito do Programa de Proteção de Bens Públicos. A vandalização do bem público é um programa que, de certa forma, tem criado muitos problemas a nível do governo central. É muita despesa que nós temos tido e é bastante complicado para nós enquanto administração municipal. Vários materiais foram apreendidos, desde carteiras,
carteiras, holofotos, postos de iluminação, balanças e também vedação que se encontrava numa das bacias a nível do município do Kazenga. A Operação Silêncio permitiu também flagrar 3 casas de pesagem que têm as suas atividades suspensas, mas continuavam a exercer de forma clandestina. Felizmente tivemos de fazer um momento de revisão e encontramos algumas casas que romperam os selos. Nós, enquanto administração municipal, coordenado com a Polícia Nacional, estamos nesse preciso momento, fizemos a apreensão dos mesmos meios, voltamos a aplicar os selos nessas mesmas casas e também a apreensão dos meios e a apreensão do proprietário que de certa forma provocava. Nós, enquanto administração municipal do Kazenga, estamos de olho e vamos continuar a trabalhar de uma forma coesiva, que pelo menos isso termine aqui no nível do município de Kazenga e não só a nível da província de Luanda. Dizer que estamos atentos e dou uma palavra aos munícipes que continuam a denunciar. Nós, enquanto administração municipal, estamos atentos e vamos começar a trabalhar de forma... Apelo à comunidade em denunciar caso tenha suspeita de qualquer situação e também as casas que continuam a fazer esse mesmo trabalho de forma irregular. Porque na realidade são casas que não estão legalizadas e não podem estar legalizadas para fazer esse tipo de trabalho. Eles só estão a incentivar com que as pessoas façam vandalização. E nós, a administração municipal, a partir do governo provincial, estamos aqui velado para esse mesmo programa. Vale lembrar que desde o início do programa de proteção de bens públicos no município do Kazenga foram notificadas 82 casas de pesagem, das quais 8 contentorizadas, uma fábrica metalúrgica e 74 residências habitacionais. Mais de 5.000 jovens participaram do encontro de auscultação com o governador do Huambo. Entre as preocupações consta o fomento empresarial, construção de polos industriais e mais acesso aos concursos públicos. Representados em associações dos 11 municípios, o pavilhão Osvaldo de Jesus Serra Vandunem acolheu o ato que visou dar voz à maior franja populacional. Nossa maior preocupação é a transformação daquele que é o liceu, considerado o PUNIV, visto que não há empregabilidade para esses jovens. Queremos transformar este liceu numa escola politécnica para então dar vida e garantir um futuro risonho aos nossos jovens. A nossa localidade é maioritariamente agrícola e então as dificuldades nos inputs agrícolas, pretendemos também que o governo, junto das instituições, dê de forma antecipada os inputs agrícolas para poder então comatar assim aquilo que são as necessidades do jovem camponês. Na verdade nós temos muitas dificuldades que nós talvez com este encontro de auscultação achamos que algumas nossas dificuldades possam ser resolvidas ou minimizar. Portanto, nós colocamos certas dificuldades a saber a delinquência, a prostituição e o número de igrejas que surgem de cada dia que passa. Agora algumas cantinas, algumas lojas e armazéns estão a se tornar igrejas. Isso para nós se tornou uma preocupação muito grande para a nossa juventude cristã e não só. Bem, na verdade queremos dizer aqui que a governação mede-se por atos governativos, não é, de forma introdutória, e dar uma nota positiva a essa convocatória feita pelo governador provincial do Huambo, engenheiro Pereira Alfredo, para escutar os problemas da juventude. Nós estamos a vir de uma governação em que durante 4 anos tivemos apenas uma escutação à juventude e foi forçada, podemos assim dizer, entre vigílias e manifestações, mas hoje finalmente vão conseguir ouvir-nos com iniciativa do governo provincial, ou seja, eles querem de facto saber quais problemas assolam a juventude e como em conjunto encontramos as soluções para os mesmos. João Lara, secretário provincial da Juventude, pediu ao governante uma atenção especial à transparência nos concursos públicos e a promoção de mais empregos. Tanto os jovens solicitam ao governador mais apoio para a formação técnico-profissional, para que os jovens consigam participar no desenvolvimento da província. Os jovens solicitam apadrinhamento para que se tenha títulos de terra e assim os jovens participarem nas distintas linhas de financiamento que o Estado dispõe. No ato, o governador Pereira Alfredo anotou as preocupações dos jovens e garantiu a reabilitação de algumas infraestruturas. Caros jovens da província do Huambo, por tudo que vos disse até aqui, quero deixar-vos então uma mensagem de esperança.
não esperança alicerçada em promessa, mas é esta esperança alicerçada no dever de caminharmos juntos. Esta é a esperança que vos deixo. Vamos continuar a aprimorar os mecanismos de diálogo, quer por via pessoal ou coletiva, mas nós temos que caminhar juntos a encontrar as soluções para as nossas comunidades e para a nossa juventude. O governante pediu ainda paciência aos presentes, pois a solução dos problemas leva tempo e conta com a participação de todos. Já é habitual, ao fim de semana, passar os preços dos principais produtos. Vamos ver o balanço da semana que termina hoje. Nos 6 meses deste ano, os preços de alguns produtos que fazem parte da cesta básica aumentaram em média 19% no mercado informal e 27% no formal, de acordo com o jornal Expansão. Numa ronda efetuada pela nossa equipa, algumas vendedeiras afirmam que o lucro do negócio tem sido muito reduzido. Vendo chouriço, feijão, trigo, massa, arroz, óleo, azeitona, grau, azeite doce, guardanapo. Hoje vende, amanhã não vende, mas já estamos habituados a vender mesmo um bocadinho, vamos comprar um bocadinho, vender já uns 10 mil e vai já empatar. Vender já uns 5 mil, aquele não tem, às vezes não tem guardanapo, às vezes não tem sal, vai já comprar. Então precisa já ganhar 100, 200, 300. Apesar da aparente estabilidade da taxa de câmbio, os preços continuam altos, afetando o poder de compra das famílias. Alguns clientes procuram economizar os gastos. Muitas vezes abrem mão da qualidade para pagar menos por mercadorias e produtos. Eu vim nesse mercado do Asa Branca porque acredito que aqui os preços estão mais acessíveis e optei por vir aqui. Já os outros mercados acho que se calhar estão um bocadinho mais puxados. E atualmente as coisas não estão assim lá muito fácil, mas a ideia é sempre equilibrar para poder para ter qualquer coisa em casa. Apesar de não encontrar o produto que procurava, Dona Isabel da Costa garante que gerir o dinheiro de casa não tem sido tarefa fácil. Vim fazer também outras compras, já tenho vindo aqui, mas as coisas estão muito caras. Vou procurando para ver se vou encontrar onde o preço estiver mais acessível, mas a todas os preços estão iguais, não tem diferença. Entre os produtos com maior variação de preço estão a fuba de milho e a de bombom. São os produtos mais consumidos pela população angolana, com aumento de 43% e 40%. Houve também produtos que tiveram seus preços reduzidos, com destaque para o açúcar, o feijão catarino, feijão manteiga e o vinagre. Por outro lado, constatou-se também preços que se mantiveram inalterados, como o caso da batata e do óleo vegetal. As lojas e shoppings baratos espalhados pela cidade de Luanda facilitam a vida das donas de casa quando o assunto é poupar dinheiro. Mas a qualidade destes produtos é o que preocupa os populares. Veja na reportagem de Vinícia Mateus. O centro comercial, conhecido popularmente como Cidade da China, tem sido o local predileto de alguns munícipes, que encontram no estabelecimento vários produtos provenientes do gigante asiático. A variedade e o preço contribuem para que os clientes procurem cada vez mais este mercado alternativo. Os produtos são importados da Turquia, todos os sofás, os tapetes, papéis de paredes, todos os produtos são turcos. Mais ou menos. Anteriormente já tivemos uma maior dificuldade com essa situação da alteração cambial, mas atualmente temos procurado esforços, né, com o apoio dos bancos, nesse caso, para que os clientes não saiam prejudicados no ato da compra, ou seja, que o preço esteja minimamente estável, que não dificulte o cliente na aquisição dos produtos. Os preços são acessíveis, bastante acessíveis e temos desconto. Os produtos são comercializados a retalho e a grosso e as lojas estão abertas das primeiras horas do dia até às 15 horas. Dona Maria Helena viu o pai sustentar a família com o negócio da costura. Hoje, com mais de 20 anos de profissão,
emprega mais de 15 pessoas. Estou vendendo roupa africana, estou vendendo cortina, estou vendendo as malas. Tem muita coisa. Eu nasci com esse dom. O meu pai também foi estilista, costureiro, grande estilista. Eu aprendi com o meu pai. Depois, começar a fazer a costura. Trabalhou muitos anos só nas tendas. Foi a primeira zungueira, a primeira mulher zungueira na cidade de Luanda. Vendia roupa africana, cozia. Comecei a vender no Sonangol, batia a porta das empresas, mostrava meu trabalho. Muita gente gostava quando veste, a pessoa aprecia uma roupa bonita. Quando o cliente compra, traz mais cliente. Depois ali, começar a crescer bocado. Meu marido me deu a ideia, não pode ficar só na tenda, tem que largar a tua visão, né? Trata alvará, depois abre uma loja também. Mesmo zungueira pobre pode comprar minha roupa. Aqui, o segredo para se comprar um produto de qualidade é ter um olhar clínico. Sou de Benguela, mas sempre que estou cá, tenho a oportunidade de catar, venho dar uma volta a comprar. Neste momento acabamos de comprar uma poltrona e um armário da antiguidade, que é para depois reformar. Os preços estão razoáveis, não está nem muito caro nem muito barato, mas dá para comprar. Tem algumas coisas que ficam um bocado mais em conta. Sabe que a situação que o país vive, dá para a gente fazer um bocado de contenção de gastos, né? Preço e qualidade, porque aqui também a pessoa tem que saber escolher. Tem o que tem qualidade e tem o que não tem qualidade. A pessoa tem que ter um bom olho clínico para poder comprar as coisas. Clientes afirmam que os produtos são mais baratos na cidade da China do que nos mercados informais. Os preços que eu encontrei aqui gostei. Comparando com os preços que, por exemplo, estão no São Paulo, aqui estão mais acessíveis. A cidade da China está localizada dentro do polo industrial de Viana, junto da Via Expresso, ao lado da estrada do Zango, a 30 quilômetros de Luanda e 20 minutos do novo aeroporto internacional. Benguela ganhou um novo projeto que vai ajudar a incentivar mulheres e jovens nas comunidades. O projeto tem levado e foi lançado, no caso, hoje. Com o objetivo de incentivar uma participação ativa dos cidadãos à vida comunitária, com um olhar específico ao empoderamento feminino e juvenil, a organização Omunga e parceiros lançou neste final de semana o projeto Te Levando. Ao tomar a palavra, o coordenador da ONG falou de outros objetivos do projeto. O programa que nos propusemos a coordenar visa essencialmente contribuir para a participação cidadã e o fortalecimento de organizações da sociedade civil baseadas na fé, para uma tomada de decisão mais inclusiva e democrática nos assuntos que afetam os munícipes, por meio de ações que ampliem os espaços de discussão pública, o conhecimento sobre a realidade cultural, econômica e social dos municípios e propiciem o surgimento e o incentivo de tais organizações. O projeto tem o apoio da União Europeia em parceria com a Pascal. Na sua intervenção, o seu diretor fez menção de que a presença da sua organização visa potenciar as organizações parceiras do Estado a uma participação mais inclusiva dos cidadãos. Através do projeto Pascal e com todas estas ações, tanto para potenciar as organizações da sociedade civil, para dinamizar, assim como as administrações locais, para dinamizar uma participação mais inclusiva e mais heterogênea, pretendemos que toda a população possa contribuir deste processo. Hoje em dia, acho que estamos com novidades, com a nova divisão político-administrativa. Sabemos que existe um processo de descentralização, fundamentalmente, que esperamos também com as autarquias, onde as administrações públicas, conjuntamente com a sociedade civil, terão que atender às necessidades dos cidadãos e das cidadãs. A abertura do projeto Te Levando coube ao diretor provincial dos registros em representação do governador provincial, Luís Nunes. Na ocasião, o delegado emancipou o projeto e a sua importância no processo de participação comunitária dos cidadãos. O projeto Te Levando, objetivando reforçar as capacidades de estruturação de ação das organizações da sociedade civil, representa significativamente
o aprimorar da intervenção do terceiro setor enquanto força de pressão do poder político e não para confundir a sua ação com as forças de oposição política, pois, claro que está, o Pascal representa um esforço do Estado angolano que, em articulação com a União Europeia, sugeriram a prossecução das ações tendentes à descentralização administrativa, implicando para o efeito a participação dos cidadãos angolanos. Com um financiamento avaliado em mais de 150 mil euros, o projeto Televando será implementado num prazo de 10 meses em 4 municípios, incluindo o município sede da província. Os moradores do bairro Chicala destacam que as condições sociais têm melhorado. Entretanto, continuam a enfrentar dificuldades devido ao estado precário da estrada na região. Os moradores do bairro Chicala 1 e 2 em Luanda continuam a viver sob condições sociais desafiadoras. Embora os residentes da Chicala 1 elogiem o acesso a serviços básicos como energia elétrica e água potável, eles ainda clamam por melhorias urgentes nas estradas. São nós como moradores que estamos a lutar porque eles agora estão a fazer uma marine lá no fundo. E estão a fazer essa marine e não estão a melhorar nada do bairro. Então a comissão de moradores daqui do bairro se bateram no chão e falaram não, vocês não podem só fazer a vossa marine e não melhorar também as infraestruturas do bairro. Então é isto que eles estão a fazer, essas obras de restauração que eles estão a fazer. Estão a meter de esgoto, conforme estás a ver, estão a meter esgotos, no que estão a fazer a linha d'água, aqueles que vão levar também água lá, até lá no tal dito condomínio dele que eles estão a fazer. Isso já está a ser melhoria para o bairro, mas não só passou aqui administradores aqui no bairro que só lixavam isso. Estamos a ver essas obras que estão a fazer, não sei como é que vamos ficar. Se é para a melhoria da estrada, para o bem do povo, ou como é que é, aí já nós não sabemos. Na Chicala 2, no entanto, a situação é diferente. Os habitantes enfrentam constantes falhas no fornecimento de energia elétrica, além da falta de um sistema de esgoto adequado e dificuldades no acesso à água potável. Temos água aqui na Chicala 2 e também a falta de esgoto. Quando chove, aqui é uma preocupação, a rua fica inundada completamente. Essa torneira praticamente não foi metida pelo Estado. Essa torneira, essa chafariz foi metido no tempo de Covid. Quando o governo estava a exigir, sempre cada cidadão tem que lavar sempre as mãos com água e sabão. É ainda objeto de preocupação o sentimento de insegurança que paira entre os moradores, que a cada dia que passa mostram-se mais preocupados com as constantes demolições que acontecem no bairro. Muitos empresários e interesses nesse mesmo bairro, né? Esses vêm, não, vocês vão ter que sair daqui. Uns dizem, não, olha, vão sair para este ano, outros dizem, não, vamos sair amanhã. As pessoas só vêm, olham, pronto, tem algumas medidas e tal. A questão das mudanças, o povo não está a reivindicar porque não vamos sair. Só esperamos o governo quando o tempo chegar. Esta incerteza cresce à medida que o bairro, localizado numa zona costeira, enfrenta demolições em massa para dar lugar a novos projetos urbanísticos. Não se sabe ainda a data, se onde, nem o ano, nem o mês e nem a área. Com o bairro em jogo, os moradores apelam às autoridades para que tomem medidas urgentes, tanto para melhorar as infraestruturas essenciais, quanto para garantir a segurança e o realojamento digno das famílias afetadas pelas demolições. Vacinas para crianças. Programa alargado de vacinação confirma disponibilidade e fim de escassez. Em destaque. A informação continua aqui no Girassol Jornal. Foi aberta a semana de festas em alusão ao município do Lubito. As atividades decorrem em meio a preocupações dos municípios com o saneamento básico e a distribuição de água potável. O município de Lubito vai completar 111 anos de existência no próximo dia 2 de setembro. A conhecida cidade dos Flamingos é um dos mais importantes para o setor econômico do país, a olhar pelas infraestruturas que fazem o corredor do Lubito. Os cidadãos falam do atual contexto do município. O
Lubito está praticamente numa situação vantajosa, onde nós estamos a ver um desenvolvimento em termos de vários projetos que poderão potencializar o nosso município. Estou a falar, sobretudo, do corredor do Lubito. Eu espero que o mesmo possa crescer e engrandecer cada vez mais, principalmente que possa melhorar a vida dos munícipes. Nós conseguimos ver uma imagem de um Lubito melhor e que mostra-nos que, de facto, vai se tornar cada vez melhor com a requalificação de algumas estradas, com a construção, por acaso, do mercado e outras coisas que estão sendo feitas, que eu acho que cada vez mais vai trazer um visual belíssimo à cidade de todas as cidades, no meu parecer. Há algumas preocupações, como é o caso da falta de água potável e saneamento básico, são as que mais merecem a atenção da administração local, de acordo com os cidadãos. Referentemente à água, acredito que tem havido muita falha, principalmente nos bairros, principalmente a zona alta, especificamente a centralidade, Lixeira. Tem havido muita dificuldade da passagem de água. Jorrar nas torneiras particulares de casas de pessoas. Falando um bocadinho da energia pública, louvamos a Deus que desde o momento que o nosso presidente retomou o poder sobre Angola, está a haver muita melhoria. Dificilmente tem havido falha, dificuldade de energia. Neste final de semana foi aberta as festividades dos 111 anos de existência da cidade de Lubito, numa cerimónia que contou com várias figuras do município. Na ocasião, o administrador adjunto para o setor técnico apresentou algumas atividades que irão nortear as festas dos lubitangas. São 43 atividades inicialmente aprovadas neste programa. Digo inicialmente porque admitimos a possibilidade de, agora nesta quinzena do mês de agosto e no decorrer do mês de setembro, haja, portanto, um promotor, uma instituição, uma empresa, uma pessoa, um cidadino que de forma coletiva ou singular solicite à administração a apreciação e a autorização de uma atividade para fazer constar no programa celebrativo das festas da cidade. As festas de mais um aniversário da cidade de Lubito abrem neste sábado com um culto ecumênico e vai até o dia 2 de setembro. O Lubito em festa. Veja no próximo bloco, já há disponibilidade de vacinas para as crianças em Luanda. Veja também, está instável a situação na Venezuela, onde a oposição convocou manifestações. Voltamos a seguir. Até já. Renovados votos de boa noite, Angola, estamos de volta. Já há disponibilidade de cumprimento do calendário vacinal em Luanda. Após um período de escassez, o programa alargado de vacinação revelou em exclusiva à Rede Girassol que já há vacinas para crianças de todas as idades. O programa de vacinação em Luanda está a avançar de forma geral, mas enfrenta dificuldades operacionais na rede primária de saúde. A coordenadora provincial do PAV, Programa Alargado de Vacinação em Luanda, explicou que, embora o programa esteja em progresso, há desafios significativos a serem superados a nível da rede primária de saúde. O programa de vacinação em Luanda vai muito bem, mas nós queremos atingir a excelência, melhorando os indicadores. E isso só é possível se a nossa rede primária funcionar conforme mandam as normas. E como bem sabemos, acabamos de realizar 2 rondas e a terceira ronda será de 6 a 7 de setembro. Felizmina Neto destacou que uma das principais dificuldades enfrentadas a nível da rede primária é a falta de registro das crianças, o que tem impactado a eficácia da campanha de vacinação. Eu acredito que temos os indicadores, não aqueles são, não é, os esperados, porque tem havido uma falha no ato do registro. Nós temos instrumentos para a inserção da informação. Temos os livros de registro que funcionam nas salas de vacinação.
A nível do município, temos o DHS2, mas no nível primário, nas unidades, para além dos instrumentos, temos também 2 plataformas, que é o IOTA e o Rodivo. Apesar destes desafios, a coordenadora do PAV assegurou que a província de Luanda já tem disponível um estoque suficiente de vacinas para todas as idades, após um período de escassez este ano. Tudo passa por gestão, por um lado. Do outro lado, porque este ano registramos uma ruptura por um período de tempo um pouco mais prolongado do que os anos anteriores. Felizmente, neste momento, temos todas as vacinas que fazem parte do calendário nacional, inclusive a vacina contra a Covid. Portanto, cada angolano, cada família, cada mãe, cada cuidador de criança que esteja em Luanda ou em Angola de uma maneira geral, as unidades de saúde já têm todas as vacinas do calendário. Portanto, levem os nossos pequenos, as grávidas obrigatoriamente devem fazer as vacinas contra o tétano na consulta pré-natal e as nossas parteiras aproveitar o primeiro contacto que a grávida tem com a unidade para vacinar, sobretudo para a prevenção do tétano materno e o tétano neonatal, que tem sido a preocupação da saúde pública. Decorre a 44ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da SADC. A reunião serve para a submissão de vários assuntos, como candidaturas, no caso internacionais, e os chefes de Estado não vão apenas olhar para as questões de integração, mas também para as de paz e segurança na região. O presidente João Lourenço, no seu discurso, falou dos desafios da organização. Ao passar a pasta ao novo líder da presidência rotativa da SADC, Emmerson Mnangagwa, o presidente Santos João Lourenço agradeceu o apoio dos Estados-membros, falou sobre os desafios da região que se prendem com a paz e a segurança e o cessar-fogo no leste da República Democrática do Congo. As questões relativas à paz e segurança da nossa região continuam a estar no centro das nossas atenções e fazem parte das grandes prioridades da agenda da SADC, no âmbito da qual empreendemos um esforço coletivo para mantermos o clima de tranquilidade que, de um modo geral, prevalece na África Austral, embora se mantenha ainda o conflito no leste da República Democrática do Congo, que constitui um desafio ao qual temos vindo a fazer face com perspectivas animadoras. Tendo em conta os entendimentos alcançados sobre o cessar-fogo nessa região, entre a República do Ruanda e a República Democrática do Congo, em vigor desde o dia 4 de agosto, vamos trabalhar no sentido de serem dados passos concretos para a negociação e a assinatura de um acordo de paz que seja definitivo. A República de Angola, no seu papel de mediador, submeteu ao Ruanda e à RDC um projeto de acordo de paz que está a ser apreciado por ambos e começará a ser discutido e negociado entre delegações ministeriais da República Democrática do Congo e do Ruanda a partir do próximo dia 20 de agosto corrente em Luanda. Realçamos o papel que o presidente do órgão de cooperação nas áreas de política, defesa e segurança desempenhou para se pôr em marcha a missão da SADC na República Democrática do Congo, SAMID-RDC, com o objetivo de contribuir positivamente para a criação de um ambiente que favoreça a mitigação dos fatores de conflito. Merece igualmente uma abordagem particular a situação de segurança na província de Cabo Delgado, em Moçambique, onde se concluiu a 4 de julho deste ano a missão da SADC em Moçambique, SAMIM, que desempenhou uma ação que merece destaque por ter conseguido ajudar a República de Moçambique a fazer frente ao terrorismo e ao extremismo violento com bastante sucesso, uma vez que foi possível estancar a expansão deste perigoso e nocivo fenómeno. João Lourenço falou sobre os desastres naturais, as doenças crónicas e referiu que o Centro de Operações Humanitárias e de Saúde foi construído para dar resposta às doenças no continente. A nossa região
vem se confrontando com problemas difíceis e de grande complexidade, que colocam a todos nós a necessidade de um esforço e de uma atenção especial para enfrentarmos e vencermos as doenças e os desastres naturais que assolam a África Austral. Orgulha-me destacar os esforços que os Estados-membros da SADC têm vindo a envidar de forma determinada para criar mecanismos que contribuam para reduzir de forma cada vez mais eficaz os casos de HIV, em cujo âmbito se desenvolveram ações com resultados bastante significativos e animadores em termos de redução das mortes por HIV e de novas infecções entre 2010 e 2022. Estes resultados merecem o nosso aplauso, mas devemos continuar a persistir no trabalho de sensibilização dos jovens para que adotem comportamentos preventivos e seguros, de modo a evitar-se a propagação da doença nesta franja da nossa população. Em fevereiro deste ano, tive a honra de acolher uma cimeira extraordinária de chefes de Estado e de Governo sobre a situação da cólera na região, onde tomamos medidas coletivas para conter a sua propagação e, por esta via, garantir a saúde e o bem-estar das nossas populações. O presidente disse que 5,5 mil milhões foram disponibilizados para combater os fenómenos naturais, as doenças, catástrofes que afetam a região. Mais de 200 mulheres estiveram reunidas em um evento com o objetivo de debater questões relacionadas à saúde nutricional e sexual feminina. O evento aconteceu esta manhã em Luanda. A conferência Medicine Experience, realizada este sábado em Luanda, estabeleceu um importante marco na discussão sobre saúde sexual e nutricional feminina. O evento reuniu mais de 200 mulheres de diferentes idades, além de alguns homens, proporcionando um espaço para debates profundos e intercâmbio de conhecimentos sobre temas essenciais para o bem-estar feminino. Desde as primeiras horas, uma longa fila demonstrava o desejo delas em aprender mais sobre saúde sexual feminina. Mas o que terá mudado? Na realidade, o que mudou é a forma como a mulher se vê no sexo. Há uns tempos atrás, a mulher era, como é que eu posso dizer, só a sexualidade masculina é que era valorizada e nós éramos como objeto ou meio de reprodução. Hoje em dia, que já não fazemos tantos filhos por fatores econômicos e culturais, já não fazemos tantos filhos, nós passamos a olhar mais para a nossa sexualidade como fonte de prazer também. Eu creio que todos os homens têm mulheres, têm mães, têm sobrinhas, então o conhecimento que está a ser passado aqui é um conhecimento que pode servir para todas as mulheres e nunca perdemos nada em aprender um bocado mais. Quebrar tabus e discutir abertamente sobre a sexualidade feminina e higiene íntima é um passo fundamental para a promoção de uma vida saudável. Quebrar tabus é muito importante e precisa-se fazer mais e mais. Com a informação, com as novas famílias que vão sendo criadas, a nossa população é maioritariamente jovem hoje em dia, então nós já vemos muita informação que noutrora não tínhamos em casa, já se recebe em casa. Então, a educação para a saúde tem sempre que agir de forma como se fosse uma escadaria. Começamos por baixo, vamos subindo pouco a pouco e o topo é o nosso objetivo, a excelência será alcançada. Eu acredito que para corrigir a situação é falando concretamente do que é verdade e não só seguindo pessoas que acham que podem dar opinião sobre tudo no meio da medicina. Porque todo mundo é médico até se formar. O evento ofereceu uma série de painéis de discussão abordando desde saúde nutricional até a estética íntima, em uma sociedade sedenta por conhecimento, mas ainda reservada em certas abordagens. O papel das famílias é crucial. Para as famílias, é a introdução sexual dentro do seio familiar desde a infância. Isso vai fazer com que as crianças, elas consigam ter já uma noção sobre a sexualidade e com o tempo isso também vai se transformar
em algo, não é, que vai dar segurança a elas quando estiverem em contato com alguma situação que periga também a elas. Então, as famílias devem falar, não é, sobre sexualidade dentro do seio familiar, não terem receio. Os pais devem ensinar os filhos sobre sexualidade. É importante lembrar que desde o momento em que a criança começa a falar, começa a entender, nós temos que dar o nome certo às coisas. Um erro muito frequente é chamar os órgãos íntimos por apelidinhos mais supostamente fofinhos, mas que acabam por ser muito prejudiciais para a educação sexual. Então, primeiramente, quando a criança está já a aprender aquilo que são as suas partes corporais, o que é a sua vagina, o que são as suas mamas, ela precisa aprender e saber como tratar dela. E com o crescer da idade, a conversa vai se ramificando mais, vai ficando um bocadinho mais intensa e a criança, a dada altura, até os seus 8, 9 anos, já sabe bem, aqui eu tenho a minha vagina, aqui eu posso ser tocada, aqui eu não posso ser tocada, mas tudo começa desde cedo. A capital do país foi sede da primeira edição da Conferência de Homens. O objetivo do evento é de resgate dos valores morais e cívicos na sociedade angolana. Sob o lema Integridade do Homem, a primeira conferência dedicada ao gênero masculino buscou aumentar a conscientização sobre a mudança de mentalidade e comportamento com base em ensinamentos bíblicos. Eu propus a refletir aqui no sentido de não só nós sermos aqueles que quebram os ciclos de algumas disfunções a nível da família. Repare, muitos de nós homens fomos criados pelas mães. Muitos de nós temos recordação das lutas das nossas mães. E não só, por outras questões. E as mulheres tiveram que assumir um papel, muitas vezes um papel duplo, papel de emocionalmente equilibrar os filhos e também socialmente elas tiveram que, muitas delas, trabalhar, se esforçar, sacrificar e ir buscar o pão. Um lugar que, se formos a olhar para a distribuição de responsabilidades do lar, cabe ao homem. O homem, na verdade, ele precisa de voltar a esse lugar, onde ele se sacrifica pela sua família para que não falte o pão para a família, mas também ele está presente na vida do filho para poder comunicar ao filho a sua própria experiência. Os palestrantes foram desafiados a fornecer ferramentas essenciais para ajudar os homens a se tornarem bons pais e cidadãos. Todo pai tem a possibilidade de deixar um melhor angolano para Angola. Mas se o pai não funcionar como pai e o homem não ocupar a posição dele de pai, o que acontece? E vai acontecer o que muitas vezes acontece. Ele vai estar só fazendo filhos, mas não assumindo a sua responsabilidade. E a orfandade é um problema no nosso país. Quando você deixa um filho sem a tua presença, você está a cortar ele de ouvir o teu testemunho, os teus exemplos. O pai pode até não ser um pai com o maior exemplo de vida, mas ele tem as lições de vida que o filho precisa de ouvir. Quem vai dar? O bispo Aurélio Pombo destacou que, apesar dos avanços em infraestruturas, houve um retrocesso dos valores morais e na integridade dos homens que precisam ser restaurados. Tínhamos os hospitais em péssimas condições, ok? Reabilitaram-se os hospitais, reabilitaram-se as escolas, reabilitaram-se as estradas, enfim, mas nós continuamos a ver o homem, mesmo com hospitais reabilitados, deixam pessoas morrer porque estão a assistir televisão, ok? Porque há um sítio em condições para poderem dormir. Tudo isso é um sinal da ausência da integridade no seio dessas pessoas. E certamente nós, com atividades como essa, e não só, precisamos de trazer à tona esses fundamentos, não só para serem discutidos, mas também para sensibilizarmos as pessoas e, acima de tudo, mudarmos o paradigma psicológico, mental, cultural das pessoas para que sejamos, então, suficientemente eficientes. Durante a conferência foram homenageadas figuras eclesiásticas e políticas que contribuíram para valores sociais e morais de Angola. Situação na Venezuela. Oposição convoca manifestações. Em destaque. O setor hoteleiro ganha corpo em Cacoaco. O município passa a contar com mais uma infraestrutura com serviços de restauração. A classe empresarial hoteleira aplaude a iniciativa. O município de Cacoaco deu hoje mais um passo rumo à expansão e crescimento do setor hoteleiro.
Trata-se do residencial AdTrading, que, na visão de alguns convidados e empresários, vai trazer desenvolvimento para a comunidade. E uma vez que a gente precisa dinamizar a região, sobretudo, porque é uma região com um baixo nível de desenvolvimento, este espaço vem aqui para engrandecer e dar uma nova imagem e, quiçá, atrair novos investidores ou pessoas que tenham interesse em fazer parcerias com o pessoal da AdTrading, que tem sido um parceiro incansável para a administração municipal. Vejo um setor muito abrangente, né? Para a sociedade e para o desenvolvimento mesmo também do país, uma vez que normalmente investimos em outras zonas, esquecemos o turismo, e o turismo é que atrai o pessoal de outra zona, igualmente a eu, sou de um outro município, eu estou aqui num outro município, porque tem algo que me atraiu, que é esse espaço, que é um espaço novo, acolhedor. Então eu acho que surge em boa altura, vem dar resposta a uma grande procura que os locais daqui dessa zona tinham, concernente à hospedagem, ao sítio de lazer, onde pudessem, não é, passar um tempo agradável junto dos seus familiares e não só. Portanto, é de facto de louvar a iniciativa, surge em boa altura. Os responsáveis da infraestrutura hoteleira garantem estar alinhados à estratégia do Executivo, que visa diversificar a economia nacional através do setor da hotelaria e turismo. Como temos também aqui o nosso aeroporto, já que brevemente irá abrir, é uma mais-valia também para os turistas conhecerem o nosso espaço, já que nós estamos a trabalhar com a hotelaria. Um dos nossos grandes objetivos é abraçar a política do governo, voltada à diversificação da economia, através do setor do turismo. Nós queremos expandir as coisas do mundo, né? Porque as pessoas nesse bairro é uma pessoa que não contava com isto, porque nosso país tem que desenvolver, porque se não desenvolver, não vamos a lugar nenhum. Acima de tudo, temos uma responsabilidade social muito grande, desde postos de emprego, a promoção da hotelaria e turismo. A nossa posição hoje é velarmos muito para que Angola volte a ser um dos pontos turísticos a nível mundial. Aqui nesse espaço teremos em volta de 15 postos de trabalho. Temos metas, não paramos por aqui. Gostaríamos de levar isso à categoria de um hotel, ganhar mais estrelas. O aumento dos fluxos do turismo de negócios em Angola está a contribuir para a recuperação do mercado hoteleiro de Luanda, com a taxa de ocupação dos hotéis a subir 5 pontos percentuais em 2022. Os dados são da Associação dos Hotéis e Resorts de Angola e indicam o ligeiro crescimento da taxa de ocupação global média quarto comparativamente a igual período de 2021. Na Venezuela, a oposição marcou uma manifestação para este sábado. Várias figuras da oposição têm os passaportes cancelados e alguns países tentam encontrar uma solução para o impasse que se vive. Depois das eleições de 28 de julho, as notícias mais recentes indicam que os Estados Unidos da América mantêm conversas sigilosas, no caso, com o Maduro, para que este abandone o poder. O Wall Street Journal divulgou esta semana que há negociações secretas entre os Estados Unidos da América e o presidente Nicolás Maduro para que este ceda ao poder à medida que se torna evidente que o ainda presidente da Venezuela perdeu as eleições realizadas a 28 de julho. Ainda segundo o jornal norte-americano, a Casa Branca está empenhada em convencer o líder venezuelano a deixar o poder antes do fim do mandato. Maduro enfrenta uma série de acusações do Departamento de Justiça norte-americano e poderia obter uma amnistia no caso de abdicar do poder. Na quinta-feira, 15 de agosto, Lula da Silva, numa reunião ministerial, terá avançado com a ideia de que talvez a Venezuela pudesse tentar organizar novas eleições. Recorde-se que Lula sempre foi relativamente próximo de Maduro, mas desta vez considera que o resultado das eleições não pode ser aceito se não houver provas de que a votação decorreu dentro da legalidade e que os resultados são mesmo os que Maduro e a CNE divulgaram, sob o risco de o venezuelano ser considerado por todos um ditador. No
No dia 16 de agosto, foi a vez de um grupo de 21 países e da União Europeia apresentarem um comunicado conjunto em que também reiteram a necessidade da publicação dos registros eleitorais. A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, convocou uma manifestação para este sábado para assumir vitória da oposição nas eleições em que o chefe de Estado, Nicolás Maduro, foi declarado vencedor. Os tumultos que se seguiram às eleições venezuelanas resultaram na morte de 24 pessoas e na prisão de cerca de 2.200. Entretanto, o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos aprovou também na sexta-feira uma resolução sobre a situação política na Venezuela e pede que o Conselho Nacional Eleitoral daquele país publique rapidamente as atas com os resultados da votação de cada uma das mesas eleitorais. Nicolás Maduro foi proclamado reeleito para um terceiro mandato de 6 anos, com 52% dos votos. Já a oposição, que concorreu com Edmundo González, afirma ter apresentado mais de 80% de atas eleitorais que indicariam a vitória do opositor, com cerca de 70% dos votos. Um painel de peritos em atos eleitorais da ONU já emitiu parecer sobre as eleições na Venezuela e determinou que a recusa em apresentar resultados detalhados é algo sem precedente nos dias de hoje. E para entendermos a situação na Venezuela, convidamos hoje o especialista em relações internacionais, Hélder Ribeiro, para mais esclarecimentos. Nós vamos à conversa com o especialista, que nesse exato momento está aqui na nossa Rede Girassol. Boa noite, bem-vindo aos estúdios centrais da Rede Girassol. Boa noite, Adilson. Boa noite a quem nos vê em casa. Exatamente, nós temos uma situação na Venezuela onde há uma manifestação convocada pela oposição. Como fazer a radiografia desta situação naquele país? É uma situação muito difícil, portanto, é uma morte que estava já anunciada, ou seja, o Nicolás Maduro cometeu um erro crasso. Anterior às eleições, apareceu, portanto, foram a visita naquele país os eurodeputados, inclusive um português, o Sebastião Bugalho, foram impedidos de entrar portanto, na Venezuela, foram presos, ficaram detidos, um processo que não se compreendeu porquê. E depois veio dizer que iria entrar em banho de sangue caso o processo não tivesse corrido a seu favor. Ou seja, esses aspectos todos que ele levantou criaram já a partida algum espectro no processo. E criando esse espectro no processo, claramente que fica em desvantagem numa altura destas. E ainda por cima, não é ele que apresenta tanto as atas, quem apresenta é a oposição. A líder da oposição apresentou mais de 80% das atas. Mas que se pode esperar desta conversa que supostamente está a ser mantida com os Estados Unidos da América? Será que os Estados Unidos vai conseguir convencer Maduro a abandonar o poder? Não é os Estados Unidos que deverá fazê-lo, até porque os Estados Unidos também nessa altura não está numa situação muito confortável, porque vai a voto e se intromete-se em demasia neste processo. O que poderá acontecer é que o adversário, o republicano, vai aproveitar desta situação para depois achincalhar e tirar vantagens políticas no processo eleitoral. Portanto, não é propriamente os Estados Unidos, é todo um processo. Estamos a falar da União Europeia, o TPI, por exemplo, poderá pressionar na perspectiva de fazer com que ele, de facto, ceda. Em relação a tudo que estamos a acompanhar agora, qual seria a sua previsão do futuro na Venezuela? O futuro da Venezuela, creio que se o TPI fizer portanto, pressão, adicionar mais sanções, já tem sanções sobre aqueles 100 e tal pessoas que morreram em 2019. Agora, se voltar a pressionar com outras sanções, embora ele tenha apoio econômico da China e tenha o apoio político de Putin, mas acredito que o Maduro vai se ver encurralado sem poder tanto resistir, não vai poder resistir com aquela multidão toda na rua, não acredito. Há uma grande comunidade de venezuelanos fora da Venezuela, muito na Europa, um pouco também nos Estados Unidos. Será que o papel dessas comunidades será também fundamental nesse processo todo? Já tem sido determinante, tanto que assim que neste momento em Portugal há manifestações. Portanto, essas manifestações, não só em Caracas, em toda a parte do mundo, poderão pressionar ao Maduro a abandonar o poder. Está certo. Muito obrigado por essas explicações. Volte sempre ao Girassol Jornal. Obrigado e boa noite. Muito obrigado, Adilson.
E nós seguimos. 15 membros das Forças de Defesa e Segurança do Mali foram mortos durante um confronto com rajaditas na região de Monti. Os soldados estavam em uma patrulha encarregados de proteger fazendeiros locais, indo para os seus campos quando foram emboscados nesta quinta-feira por jihadistas afiliados ao grupo de apoio ao Islã e aos muçulmanos. O ataque ocorreu perto de uma encosta onde os jihadistas, equipados com motocicletas, veículos e a pé, lançaram um ataque repentino e intenso. O exército maliano respondeu com tiros pesados, levando a uma troca prolongada e mortal. Este incidente destaca os desafios de segurança em andamento no centro do Mali, onde grupos jihadistas permanecem ativos, ocupando localidades, impondo suas leis e mantendo pelo menos 150 reféns por vários meses. Apesar dos esforços para proteger a região, os jihadistas continuam a representar uma ameaça significativa à estabilidade na área. A derrocada parcial de uma mesquita em construção em Abidjan causou 8 mortos e 2 feridos, indicou hoje uma fonte dos bombeiros da Costa de Marfim, a agência de notícias France Presse. Em julho de 2023, 6 pessoas perderam a vida quando um edifício cuja construção era ilegal ruiu na capital da Costa de Marfim. Em fevereiro e março do mesmo ano, 13 pessoas morreram na sequência do desabamento de 2 edifícios, um em construção e outro construído ilegalmente. Abidjan, uma metrópole em rápido crescimento, com mais de 6 milhões de habitantes, assistiu nos últimos anos a uma explosão na área de construção, por vezes ilegal. A Alemanha prevê reduzir para metade a sua ajuda militar à Ucrânia no próximo ano, contando que a rentabilização de ativos russos congelados possa apoiar Kiev, segundo a proposta de orçamento do Estado para 2025. De acordo com uma fonte parlamentar citada pela France Presse, o governo de Olaf Scholz, que procura fazer poupanças, não prevê 4 mil milhões de euros incluídos no orçamento do próximo ano para ajuda militar à Ucrânia. Este ano, a ajuda de Berlim, segundo o maior contribuinte depois dos Estados Unidos da América, ascende a 8 mil milhões de euros. Para compensar a redução, a Alemanha conta com a criação no âmbito do G7 e da União Europeia de um instrumento financeiro que utilize os ativos russos congelados, acrescentou uma fonte do Ministério das Finanças. Veja daqui a pouco, morreu Silvio Santos, grande ícone do entretenimento na televisão brasileira. E a incomparável Viola Davis na personalidade da semana. Voltamos já a seguir. Bem-vindo à última parte do Girassol Jornal, edição de sábado. Morre aos 93 anos de idade Silvio dos Santos, o comunicador e empresário. Estava internado em São Paulo com broncopneumonia. O dono do SBT deixa mulher, 6 filhas e 14 netos e 4 bisnetos. O apresentador morreu esta manhã, vítima de broncopneumonia, depois de infectado pelo vírus influenza H1N1. Silvio Santos começou a carreira na década de 60, vindo das ruas, onde trabalhou como vendedor ambulante. Silvio era um empresário bastante influente e dono de um conglomerado que inclui a cadeia de televisão SBT, redes de hotéis, marcas de cosméticos e uma empresa de capitalização. Filho de pai grego e mãe judia, imigrantes, o empresário e apresentador nasceu no Rio de Janeiro, em dezembro de 1930. Entrou para a comunicação a partir da Rádio Guanabara e cumpriu também serviço militar. Em 1970, comprou 50% das ações da TV Record e veio a desfazer-se do negócio depois de passar as ações para o religioso Edir Macedo. Cenoura Bravanel ficou conhecido como o homem do aviãozinho e das barras de ouro. Agora, na página desportiva, o 1º de agosto prepara a sua estreia e também os próximos jogos. Hoje fez um jogo-treino contra o Luanda City.
O 1º de agosto recebeu neste sábado o Luanda City, equipa que este ano vai fazer a sua estreia na principal liga futebolística de Angola, o Girabola. Um duelo que não contou muito pelo resultado, e sim para análises e fazer uma rotatividade no plantel. Partida dividida em 3 partes de 40 minutos. O clube militar foi superior. Mesmo assim, o treinador adjunto Edgar Stopirá considerou que ainda há muito trabalho a ser feito antes do arranque da época 2024-2025. Preparado ainda não está, né? Até porque ainda faltam, estamos aí, essa é a 3ª semana da nossa preparação. Acredito que ainda não estamos, esse é o 2º jogo da nossa preparação. Já estamos a trabalhar, vamos trabalhar para quando chegar no Girabola estarmos bem. Nós estávamos com alguns problemas no ataque, né? E nós queremos modificar o ataque, né? Queremos fazer golo para atingirmos nossos objetivos, não queremos sair mais em 7º lugar, por isso é que estamos aqui a trabalhar arduamente para ver se conseguimos os nossos objetivos. Do outro lado, o treinador principal do Luanda City, Vítor Covilhã, também defendeu que as coisas precisam estar nos eixos e que os erros serão bem analisados. Estamos a nos preparar, né? Nós queríamos ter esse tipo de jogo com equipes muito mais competitivas, com equipes a priori com um estatuto diferente do nosso, com um andamento diferente em termos de girabola. E esses jogos a doer era o que a gente precisava e é o que vamos fazer daqui para frente. Em relação ao jogo, está sendo um jogo bom, intenso. É pena nós, pelos erros individuais que cometemos, praticamente oferecemos os golos ao 1º de agosto. Tirando isso, a rapaziada tem-se portado bem em termos competitivos, em termos da ideia de jogo. O 1º de agosto quer a todo custo fazer melhor em relação à época passada, que terminou na 7ª posição do Girabola, ao passo que o Luanda City vai encarar uma nova realidade que será jogar ao mais alto nível do futebol nacional. E com o desporto terminamos a edição de hoje, de sábado, do seu Girassol Jornal. Angola, boa noite, fique bem. Até o nosso próximo encontro.